Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Eu sou o Jamison Alexandre, aqui do canal Rádio Fla-Fla, chegando com as últimas informações do Mengão queridão pra você. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade do Flamengo, pois todo dia tem vídeo novo aqui no canal pra você. Diego Ribas projeta aposentadoria com a camisa do Flamengo. Gabigol é denunciado e pode desfalcar o Flamengo por até 6 jogos. Força-tarefa em São Paulo do Flamengo tenta a contratação de Davi Luiz. São os destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. Falando sobre a aposentadoria de Diego Ribas, olha, o Flamengo já decidiu propor a renovação e Diego também já deixou claro que seu futuro é no Flamengo. O contrato do camisa 10 se encerra no próximo dia 31 de dezembro e o desejo é prolongar sua permanência até que decida se retirar dos gramados. Em entrevista, Diego tratou com naturalidade a continuidade no clube e deu a entender que a resolução de um novo vínculo não será problemática. Aos 36 anos, o meia deixou o futuro nas mãos do clube, mas admitiu que deseja se aposentar vestindo vermelho e preto. Questionado se seguir os passos do ex-companheiro Juan, que se aposentou e seguiu como funcionário do clube, é uma opção, Diego foi mais comedido. Apesar de deixar a possibilidade em aberto, falou da rotina sacrificante de atleta e da necessidade de passar mais tempo com a família. Contratado em 2016, Diego soma 244 jogos, com 42 gols e 10 títulos pelo Mengão. O meia está à disposição de Renato Gaúcho para enfrentar o Palmeiras domingo às 16 horas em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Gabigol corre risco de desfalcar o Flamengo por até 6 jogos no Brasileirão. O atacante foi denunciado nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por chamar o futebol brasileiro de várzea, após ser expulso na derrota por 4-0 para o Internacional pela 15ª rodada. O julgamento está marcado para o dia 17 de setembro. Ao receber o cartão vermelho aos 17 minutos do segundo tempo por reclamação em partida realizada no dia 8 de agosto, Gabigol deixou o campo e disse: "Isso é uma piada, por isso que o futebol brasileiro é uma várzea." O assistente número 1 repassou ao árbitro, que relatou em súmula. A Procuradoria do STJD entendeu que o atacante feriu o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. De acordo com o código, a pena é de suspensão de 1 a 6 jogos. Gabigol já cumpriu a punição automática pelo cartão vermelho. E o nosso último destaque de hoje é sobre as negociações com o zagueiro Davi Luiz. O jogo com o Palmeiras é só no próximo domingo, mas o Flamengo já marca território em São Paulo desde o início da semana para uma das decisões mais importantes para o restante da temporada: a negociação por Davi Luiz. Marcos Braz e Bruno Spindel desembarcaram em solo paulista na última terça-feira e iniciaram a força-tarefa para contratar o zagueiro, que virou obsessão para boa parte dos torcedores. Não é de hoje que a dupla trabalha nos bastidores pelo reforço, mas as tratativas desde a noite de terça-feira ganharam outro status. Deixou de ser sondagem, passou a ser negociação, com aprovação de esferas superiores do clube. No início da semana, o nome de Davi Luiz foi assunto nas reuniões de conselhos administrativos, em debates que passaram por 2 estágios. Primeiro, conceitual: vale a pena investir no zagueiro? Quais os ganhos e riscos? Dada a resposta sim, estipulou-se um teto financeiro que não comprometesse o orçamento para 2022, que também foi pauta destes mesmos encontros. Com o ok de Rodolfo Landim e seus pares mais próximos, Marcos Braz e Bruno Spindel pegaram voo no Santos Dumont no fim da tarde da última terça-feira e pousaram em Congonhas pouco depois das 18h30 para a missão Davi Luiz. As conversas com Giuliano Bertolucci, que eram na base do "será que dá?", agora tem o tom do "isso é o que eu posso oferecer, vamos ajustar?". Nos últimos 3 dias aconteceram alguns encontros com personagens importantes na gestão de carreira do zagueiro. Além de Giuliano, participaram também os filhos Pipo e Luca Bertolucci, além de Júlio Taran, sócio do empresário e braço mais próximo de Davi Luiz ao longo da última década. Apesar da ansiedade explícita da torcida, a negociação está longe de ser simples, principalmente por conta das limitações orçamentárias do Flamengo e de concessões que precisam ser feitas
pelo lado do jogador. As partes negociam com tranquilidade diante do prazo do dia 17 de setembro, último dia útil com inscrições abertas para a Taça Libertadores da América. O desejo pelo acerto é mútuo, mas os detalhes e gatilhos de contrato são muitos. Davi Luiz tirou o feriado para descansar no litoral do Rio de Janeiro, mas está ciente do desejo rubro-negro. A formalidade de uma proposta em papel timbrado fica em segundo plano diante das conversas mais profundas dos últimos dias. E afinal de contas, tem ou não tem proposta? A pergunta foi a que tomou conta do debate entre os torcedores nas últimas semanas. É importante pontuar que o excelente relacionamento entre Marcos Braz e Giuliano Bertolucci diminuiu consideravelmente a necessidade de formalidades, visto que Davi Luiz está livre no mercado e não será necessário tirá-lo de outro clube. A expressão proposta acaba dando lugar a um debate constante até que se chegue ao que o Flamengo pode pagar e que o atleta pode abrir mão. E é nesse estágio que estão as conversas. Para ter como exemplo, foi o que aconteceu nas duas negociações do Flamengo na janela do meio de ano, ambas com participação ativa do grupo Bertolucci. O clube apresentou propostas formais para Chelsea e Manchester United. Os diálogos com Kennedy e Andréas Pereira tiveram como base a franqueza na realidade de orçamento e, principalmente, a convicção de que a mudança de clube seria benéfica. Só após o ok dos clubes ingleses que teve início toda a formalidade do papel timbrado com valores para os jogadores, já feitas todas as ponderações e concessões em diálogos informais. É dessa maneira que o Flamengo conduz a negociação por Davi Luiz. Com o desenrolar da janela e ausência de destino do zagueiro, Marcos Braz manifestou para Bertolucci de que o Flamengo tinha interesse há quase um mês. Tudo, por sua vez, dependeria da ausência de propostas interessantes da Europa. O raciocínio era até lógico. Se não tem como disputar em valores com a cotação do euro, não há motivo para queimar largada. Com a proximidade do fim da janela, por sua vez, Braz colou nos representantes e se fez presente. Pontuou o Flamengo sempre como uma alternativa e aguardou a chance do bote. Com o encerramento das inscrições para Champions e Liga Europa, agiu internamente. Era necessário ter o aval de outros departamentos para não repetir cenários como os das negociações por Diego Alves, a sua renovação, Rafinha e até mesmo Thiago Mendes. Todas esbarraram em contestação a respeito da liberação dos valores requisitados. Com Davi Luiz, houve consenso no nome e estipulou-se a capacidade de investimento. E agora, ao silêncio. Até mesmo internamente, o tema é praticamente proibido e guardado a 7 chaves entre Braz, Bruno, Landim e figuras importantes como Bap e Tostes. Há uma preocupação de que a badalação na negociação gere uma frustração no torcedor. E aí, torcedor rubro-negro, será que teremos negócio fechado com o Davi Luiz? Será que o zagueiro vem para o Flamengo? Deixe aí nos comentários. O nosso giro de notícias de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.